Oi, pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar um beijo carinhoso em vocês, agradecer a interação, a audiência, os comentários que vocês deixam. A gente faz esse programa com tanto amor e empenho. A gente quer trazer entrevistas cada vez mais legais. Eu me sinto privilegiada de poder entrar na vida das pessoas de alguma forma e dar voz a essas pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a prevenção do câncer de mama. Nós estamos em Outubro Rosa, então é muito importante. Tem uns caminhões que fazem essas ações pelo Brasil todo. Faça a sua mamografia, a prevenção ainda é o melhor remédio. Se você mora em São Paulo ou pode gravar aqui, conta a sua história pra gente de amor, de superação no amarmaternidade@gmail.com. Manda seu telefone porque facilita o nosso contato. A gente também está em todas as redes sociais. Se você gosta de ver os bastidores da gravação, looks, interagir comigo, meu Instagram é @marianakupfer. Eu respondo todo mundo por lá. A sua inscrição no canal é muito importante para a gente. Manda esse programa para sua mãe, para sua amiga, para sua tia, para sua avó, para seu marido, para suas amigas do trabalho. É só fazer um login e se inscrever. É muito, muito simples. Então, assistam esse episódio com a Fabiana, que teve um câncer de mama e ela descobriu muito precocemente e isso salvou a vida dela. Então, um beijo, pessoal. Aproveitem aí o programa. Um ano após a minha cirurgia, Lucas me viu sem blusa e disse: "Mamãe, você tá curada. Costurou tudo." Eu percebi que há um ano ele pensa que eu estava machucada e eu não tive esse cuidado de conversar com ele, mostrar, explicar. Ter câncer de mama me deixou muito preocupada, mas depois da cura, comecei a dar valor para muitas coisas diferentes. E ter esse diagnóstico enquanto somos mães de crianças nos faz refletir o quanto eles são espertos e entendem o contexto das situações mesmo ainda muito pequenos. No Amar de hoje, em especial ao Outubro Rosa, mês sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce ao câncer de mama, vamos conversar com a Fabiana, que é mãe do Lucas, de 8 anos. Quando seu filho tinha 7 anos, ela foi diagnosticada com carcinoma grau 2 e precisou fazer uma mastectomia bilateral para lutar pela sua vida. Hoje, após um ano do ocorrido, ela está curada e vai contar todos os detalhes da sua jornada para a gente. Fabiana, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. A gente vai falar de um tema super importante. A gente procura aqui no Amar falar de todas as datas, né? Conscientização. Então, agora outubro é o mês da conscientização da luta do câncer de mama. E você é uma prova viva, no sentido metafórico, de que o diagnóstico precoce salva vidas. Então, em 2020, você teve a pior perda da tua vida, que foi a partida do teu pai numa cirurgia de coração. Eu sinto demais que isso tenha acontecido, porque eu também era muito ligada no medo. Como é que você ficou depois que aconteceu isso na sua vida? Você já era mãe e você passou pela perda do seu pai. Eu já tinha o Lucas, né? E 2021 foi um ano que para mim não existiu. Eu fiquei muito, muito depressiva, fiquei me sentindo culpada. Por quê? Porque o meu pai, eu olhava a saúde dele, eu olhava os remédios, eu ligava para os médicos. Então, quando ele foi para a cirurgia, ele estava muito bem. Aí eu fiquei pensando assim, o que eu não vi? Eu era aquela que ligava, que perguntava, que analisava exames. Aí eu fiquei perguntando assim, o que eu não vi? Por que chegou nesse estado? Sua mãe é viva? A minha mãe é, mas eles são separados há muitos anos e nós ficamos com ele. Entendi. E você achou que, como a gente pode controlar tudo na vida, você eu poderia controlar. Controlar isso. E assim, eles me deram um risco muito baixo para essa cirurgia dele. Então eu fiquei um ano praticamente me culpando. O que eu não vi, por que eu deixei operar, e se não tivesse operado? Perguntas que você não vai ter resposta e que Nunca. Você não teria o controle Nunca. Também. E o Lucas vivendo isso tudo comigo, né? Vivendo embora a minha pequeno. dor, embora pequeno, percebendo isso tudo, vivendo isso tudo. Esse sentimento de dor e não aceitação permaneceu contigo até abril de 2022. Sim. Quando você teve outra notícia que infelizmente acabou te preocupando muito. Você acabou recebendo um diagnóstico de câncer de mama, né? Como é que foi isso, Fabiana? A minha mãe teve um câncer de mama em 2015. Então, e a minha família toda tinha um histórico de mamas densas e calcificadas. Apesar de pouca mama, sempre foi calcificada. Então, eu sempre tive nódulo. Então, quando a minha mãe teve, de 6 em 6 meses eu fazia ultrassom e mamografia, ultrassom e mamografia. Quando eu entrei em abril para fazer a mamografia e o ultrassom, o meu ultrassom não acusou nada. Estava ótimo.
A mamografia acusou. E começou toda uma mexida no hospital, aqui em São Paulo. Mas eu fiquei muito tranquila, que eu falei, tô super acostumada com nódulo. Nódulo? Eu tenho. Já tirei 2. Só que aí eu vi que o negócio tava ficando mais sério. Aí eles começaram a me chamar, a equipe do hospital, pediram para falar com o meu mastologista em Belo Horizonte, que me acompanha há mais de 20 anos. E tinha suspeita. Aí é que vem, nessa hora, quando você recebe uma suspeita, sua vida toda já muda. Em 2 dias eu fiz a biópsia. Em 2 dias eles já pediram a biópsia com urgência. E aí no dia 14 de abril, eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte, era um feriado até. Você mora aqui ou lá? Eu moro aqui, mas você eu é sou de lá. Tá bom. Aí eu só abri o exame e vi carcinoma. Aí meu mundo acabou. Meu mundo acabou, eu pensei no Lucas na hora. O que vai acontecer com meu filho? O que vai acontecer comigo? O que eu vou fazer? Meu mundo desabou. É uma notícia que você perde o sentido. Não sabe o que você faz. Você fazia exames de rotina de 6 em 6 meses. Super atenta, né? Super. E você foi diagnosticada com carcinoma grau 2 in situ. In situ. Ou seja, era um estágio pré-câncer, mas que havia a necessidade de da uma realização cirurgia urgente da mastectomia bilateral. Explica pra gente o seu caso. O meu caso foi um carcinoma grau 2 in situ. Essa é a grande diferença do diagnóstico precoce. O in situ é um pré-câncer, é como se, vou usar uma analogia fácil, um pintinho dentro da casca do ovo, ele não quebrou a casca ainda. Quando ele quebra, ele vira um câncer. Tá. Então, quando o meu mastologista leu esse diagnóstico e viu que era in situ, nós recorremos para fazer a cirurgia emergencialmente para não deixar exatamente ele sair da célula. A mastectomia foi uma decisão pessoal, foi minha. Foi uma decisão minha. Ou eu tirava metade da mama. Ou tudo. Ou tudo. Eu decidi tirar tudo e as duas de uma vez. Como é que você reagiu quando você descobriu que você ia realizar essa cirurgia? Você me parece uma pessoa muito confiante e decidida, assim. Eu já tinha conversado com ele sobre isso. Pelas mamas serem densas e calcificadas desde 20 e poucos anos, de 6 em 6 meses eu ficava nesse drama. Tem um nódulo novo, faz biópsia do nódulo. Você comentou aqui que a sua mãe teve câncer de mama. Eu também tive histórico na família. Há muitos anos atrás teve uma capa da revista Veja com a Angelina Jolie e ela trouxe à tona o assunto do BRCA 1 e 2, que é um mapeamento genético de câncer e ovário. E na época falava-se muito desse exame, deve fazer isso uns 8, 9 anos, que eu sei porque eu fiz o exame, porque eu tenho histórico na família. E esse exame, ele te aponta se você tem a hereditariedade, que era o meu caso, ovário e seio, se você vai ter genética ou risco da população. Eu fiz o exame, então eu tô falando isso para alertar também, se você tá assistindo a gente, tem mãe, vó, tias que tiveram, eu não sei se esse exame está disponível no SUS, eu não quero falar besteira, a Madu vai checar pra gente colocar na edição, eu sei que ele é um exame de sangue, então chama BRCA 1 e 2, é um mapeamento que te dá. Eu, graças a Deus, não tenho a herança genética. Estou no risco da população. Mas também, como você, por ter o histórico, eu todo ano faço mamografia. O meu mês é março. Então, todo março eu faço mamografia, ultrassom e, se precisar, um exame complementar. Então, você aqui contou que a sua mãe teve e você já de 6 em 6 meses já fazia essa prevenção. Então, por que a gente está falando isso agora, como a gente faz todo mês de outubro e com todas as mães que vêm aqui, né? Não existe ainda nada melhor que a prevenção, né, Fabiana? Não existe. E o alerta, assim, o meu ultrassom não deu nada. Porque o ultrassom às vezes mascara, né? Tem que fazer a mamografia. Foi uma nuvem. Foram areias, não era nódulo. Então foram areinhas, só que de uma extensão grande da mama. Então se eu tivesse feito só ultrassom, hoje eu estaria não sei aonde, talvez eu nem aqui viva falando com vocês. Então é necessário fazer os dois, porque às vezes eu escuto assim, mas eu preciso, a mamografia é ruim, dói. Tem que fazer os dois. Eu não sentia dor, eu não sentia nada. Olha que importante. O Lucas, teu filho, tinha 7 anos quando você recebeu o diagnóstico. Como que foi contar para uma criança que você precisaria passar por uma cirurgia ainda fora de São Paulo, né? Em BH. Eu optei por fazer em Belo Horizonte, porque o mastologista já me acompanhava há 20 anos, e ele que fez da minha mãe também, já acompanha, né? Eu falei com ele que a mamãe ia tirar um bicho muito ruim que estava aqui dentro. Era um bichinho e que eu ia tirar o bicho. Conversei com a escola dele me deu um apoio enorme nisso. Que bom.
Então assim, eles me chamavam às vezes por FaceTime, mas eu não queria que ele me visse com dreno, com nada. Mas aí passaram 3 semanas, a escola me ligou. Falou que ele estava sensível, estava chorão, estava difícil. Se ele iria para Belo Horizonte. Aí ele foi, ele ficou lá comigo. O teu marido ficou com o Lucas enquanto você foi para BH realizar o procedimento, porque tinha lá um mastologista que você confiava. E claro que uma mãe presente, né? Você ficou preocupada com a tua ausência, quando teu filho estava aqui. Como é que ele reagiu nas semanas após a tua cirurgia? A escola me reportou que ele ficou bem sensível, né? E o Lucas é uma criança que a gente já tinha uma suspeita de TDAH, ele piorou. Ele achou que você fosse morrer? Ele me falou isso há pouco tempo. Nossa. O cuidado com as crianças também é muito importante. Eu não tive esse cuidado com ele, sabe? E na verdade, provavelmente você nem pensou, né? A gente fica com tanta coisa, eu falei sobre isso até ontem, a gente fica equilibrando tantos pratos na nossa vida de mãe, casa, saúde, às vezes passa, mas o recado muito importante aqui para quem está assistindo a gente é o diagnóstico precoce, Fabiana. A cirurgia de mastectomia, eu imagino, eu já tive algumas amigas que fizeram. Eu imagino que deve mexer muito com a autoestima da mulher e não é dolorosa só fisicamente, mas emocionalmente também. Conta pra gente quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesse processo, Fabiana. Quando ele me disse do in situ, né, que me deixou mais tranquila, mas a gente faria mastectomia, gente, a mastectomia, eu falo assim, ela é uma cirurgia muito invasiva, ela é muito dolorida, o pós-operatório não é tranquilo. Mexeu comigo depois. Até a cirurgia eu estava muito confiante, muito tranquila, muito certa de que o meu mastologista faria o melhor e que essa era a melhor solução para mim. Mas depois realmente mexe com a mulher. Mas eu não me arrependo de ter feito. Imagino. Porque eu sou muito ansiosa, eu acho que qualquer dor que eu tivesse, eu ia achar que eu estava tendo outro. É importante a gente falar aqui que graças aos teus exames de rotina você foi diagnosticada precocemente. E no teu caso, você não realizou nenhum tipo de químio, mas isso não se aplica. A gente tem muitas mulheres que passam pelo que a Fabiana passou e fizeram químio oral. Eu te trouxe aqui justamente para que você sirva de exemplo para todas as mulheres que acompanham o Amar saberem a importância da prevenção para que o câncer de mama seja diagnosticado precocemente. Por isso, para você que está assistindo a gente, lembrem-se, gente, o diagnóstico precoce salva vidas. Vá ao médico, tem muitos caminhões do SUS que ficam espalhados em outubro, fazendo essa campanha do Outubro Rosa, é muito importante. Mesmo que você não tenha histórico familiar, faça os seus exames anualmente. E você passou por tudo isso e sabe da importância de tudo que eu estou falando. Pensando nisso, Fabi, que recado que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente? Não deixar realmente de fazer os exames, os dois, ultrassom e mamografia, né? As mulheres acham tempo para várias coisas e às vezes postergam isso. Não posterguem, se observem. E às vezes as pessoas falam comigo assim, você foi in situ, você teve sorte. Eu falei, não, gente, eu não tive sorte, é porque eu estava olhando, eu estava fazendo exames, eu estava acompanhando. Todas podem pegar, muito precoce. Então é só ter esse cuidado de se autoexaminar e não abrir mão. Venceu o prazo dos exames, vá fazer, porque salva a vida mesmo. Depois da cirurgia, você realizou o rastreamento que eu acabei de falar aqui, que é o BRCA1 e 2, para verificar se a causa do teu tumor era genética. Esse exame, gente, eu acabei fazendo preventivamente, conversei com um oncologista, expliquei meu caso familiar, no teu caso você optou por fazer depois. Qual foi o resultado? Negativo. Não era genético? Não era genético. Era risco da população? Era risco da população e mais impressionante, o meu não teve associação nenhuma com o da minha mãe. Olha. É como se a minha mãe tivesse sido banana e o meu abacaxi. Sei. Nada a ver, nada. Depois de 1 ano da cirurgia, você contou que o teu filho fez um comentário com você que te deixou muito reflexiva. O que ele falou? Ele me viu um dia saindo do banho, sem blusa, e falou, mamãe, você já tá sarada, você tá costurada. Você já curou. E eu, naquela hora, eu tomei muito susto quando ele falou isso. Então, ele ficou 1 ano achando que eu estava com ponto ainda. Na cabecinha dele tem 1 ano que ele estava sofrendo com isso. Nossa.
E foi aí que ele falou que achou que você ia morrer? Que eu ia morrer. O que ele falou? Aí eu falei com ele, filho, tá tudo bem, vem ver, olha como é que ficou legal. Aí ele perguntou, o bichinho tava aqui? Eu falei, o bichinho tava aqui, mas já saiu. Eu falei, olha só como é que é, já costurou, já fechou. Aí eu perguntei pra ele, você teve medo? Ele falou, tive, eu achei que você ia morrer. Eu falei, não, nunca, a mamãe fez isso por você. E foi por ele. Fabi, depois de tudo que você passou, se você pudesse dar um conselho ou falar alguma coisa pro seu eu de 10 anos atrás, o que você falaria? Eu vou te... É engraçado que outro dia eu estava pensando nisso. Eu falaria assim, você é corajosa. Coragem já é bastante coisa nessa vida. É. E para finalizar, qual foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe? Não tem amor maior do que o amor da maternidade. Concordo. E ela te dá isso, ela te dá uma força capaz de superar qualquer coisa. Eu fiz por ele. Fabiana, obrigada por ter dividido tua história, tão importante, né? Essas campanhas de prevenção, e quanto mais se fala do assunto, mais ele é pulverizado. Então, para você que está assistindo a gente, se você é mãe, não é mãe, procure o seu gineco de confiança, o seu médico. Agora em outubro tem muitos caminhões, né? Muitas ações aí pelo Brasil todo. Faça a sua mamografia, muito importante. E a prevenção ainda segue sendo a melhor coisa. Obrigada, Fabi. Boa sorte para você nessa trajetória com o Lucas, na tua vida, com tudo. Obrigada. Obrigada. Viu?